boa tarde, sexta-feira, friozinho. Estão me vendo, ouvindo? Tá tranquilo? Tarde. Obrigada, Gu. Aê, beleza, obrigada. Vamos fazer nossa devoção. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Raquel. Bom gosto. Quando decoramos a nossa casa ou escritório, em geral pensamos em como essa decoração vai expressar o nosso gosto das coisas. E quando conversamos e postamos nossas opiniões nas redes sociais? O apóstolo Paulo nos aconselha que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tendo um bom gosto, as nossas palavras, mesmo as de protesto e as que expressam a nossa tristeza, irão trazer benefício a quem nos ouve e nos darão a oportunidade de continuar a conversa. Assim, as pessoas sentirão esse gostoso sabor que a fé em Jesus coloca em nossa vida. Espalhemos sabor, espalhemos o bom gosto do amor de Deus. Oração. Jesus, perdoa-nos por muitas vezes confundirmos o nosso gosto egoísta com o sabor novo e surpreendente que tu colocas em nossa vida. Dá-nos mais fome de ti, pão da vida. Amém. Vamos abrir aqui o chat para eu falar com vocês. Aí. Agora tá indo. Prontinho. Pessoal, nós vamos começar o livro 2. Pode me mandar, assim, o texto da crônica. Pode mandar por e-mail ou pelo Skype, como você achar melhor, tá? Pode mandar sim, eu estou recebendo ainda. Nós vamos começar o livro 2, o azulzinho, e na página 2, dissertação escolar. Vou compartilhar a minha tela. Pronto, voltei. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Ontem aconteceu a mesma coisa, tá? Na hora que eu fui compartilhar, eu caí umas 2 vezes. Fecha tudo, aí depois a gente consegue. Agora não caiu. Aí, agora vai compartilhar. Prontinho, estão vendo? Tá compartilhando aí para vocês? Beleza. Então vamos lá, nós vamos começar com a dissertação escolar. O que é uma dissertação escolar? É um texto que vocês, alunos, vão escrever. Então, como produzir esse texto? Nós temos que trabalhar com argumentos, temos que saber o que defender e como defender. Por isso, dissertação escolar é o ponto de vista do aluno. Como que ele vai fazer essa redação escolar, tá? Dissertação escolar é a mesma coisa que redação, mas ela tem umas regrinhas um pouquinho diferentes. Na página 2, nós temos essa foto, né? Qual é a sua opinião? Então, nós vemos aqui que choveu, aqui está alagado, nós vemos aqui sujeiras, o carro aqui totalmente alagado, alagado não, né? Cheio de água aqui, ó, já comprometido. Essa parte, como é mais alta, então a água já escoou, mas estamos vendo o quê? Que estamos numa situação de alagamento. E aí eles perguntam assim, sua cidade tem problemas?
Nossa cidade de São Paulo tem muitos problemas, né? Nós temos problemas na parte da educação pública, na parte da saúde pública, temos problemas com ah, telefonia, agora que a gente está usando bastante, né? A gente vê que tem muita falha nessa parte de internet. A gente tem problema também quando começa a chover, que acaba tendo todos esses alagamentos, né? Então nós temos diversos problemas aí. Qual é o pior deles, na sua opinião? Vocês conseguem saber qual que é o pior? Desses que eu falei, ou qualquer um outro que vocês pensem. Temos o transporte coletivo também, né? Que o pessoal vai trabalhar e vai todo mundo lá bem abarrotado e volta abarrotado, que não tem lugar para todo mundo. Vocês conseguem falar qual que é o pior deles? Uma opinião de vocês? Eu acho que o pior é o lixo que é jogado na rua, eu acho que o pior é transporte público. Vocês conseguem mensurar? A educação, tá? A educação é a base, né? Eu acho que Pode falar. eu acho que o pior é alagamento mesmo. Alagamento, tá? E o alagamento muitas vezes é formado por nós mesmos, né? A gente que acaba no... Eu falo nós como ser humano, né? Mas eu não, particularmente, não faço isso. Mas muitas pessoas jogam, né? Lixos nas ruas, aquele sofá velho, joga na rua, não é assim? Cama, já cansei de ver aqui, eu moro quase de esquina, e aqui é um cruzamento. Tem os dias que o lixeiro passa. O dia que o lixeiro não passa, tem lixo. O pessoal joga lixo, joga resto de cama, resto de colchão, porque a pessoa não quer mais, então é resto, né? E aí, quando chove, acaba alagando. Eu moro em ladeira, mas quem mora na parte de baixo acaba ficando tudo alagado, né? Porque não tem como você tirar o lixo. O lixo volta pra gente mesmo, né? Educação, porque se uma pessoa tem educação, não joga lixo na rua. Tem educação que vem de casa e tem educação que a gente tem na escola, né? E a gente não tem como separar. A educação que vem de casa tem que ser a mesma que tem na escola, tem que ser a mesma que tem no trabalho, né? Tem a mesma educação que você tem que ter na sua casa, é a mesma que você tem que ter na casa de um colega, ou até mais, né? Quando você está fora, você tem que respeitar as outras regras. Então, é uma questão de opinião, tá? Não tem aqui nada que seja certo ou errado, tá? O que importa são os argumentos. Dá para resolver o problema da educação, o problema da saúde, o problema de alagamento? Dá para resolver esses problemas? Vocês acham que dá ou não? O que vocês Eu acham? acho que dá. Que dá para resolver? Um pouco de colaboração dá. Aí sim, né? A gente precisa ter a colaboração de todos para dar certo, né? Geralmente existe mais. Gustavo, escola pública, na escola que eu estudava não tinha professor e nem quadra. Aí fica difícil, né? E tem que ter educação física. Como é que fazia, Gustavo, se não tinha quadra? E tem educação física. Educação física faz parte, né, da grade curricular de vocês. Como que fazia a aula de educação física? Tudo quebrado. Nossa, não tinha que fazer, né? Não tinha que fazer. Geralmente existe mais de uma forma de se resolver um problema urbano ou social. Nossa, no pátio, que horror. Fazer no pátio a aula de educação física. Como se decide qual é a melhor solução? Então, o que o livro apresenta aqui para vocês? Ele trabalha com os problemas da nossa cidade, então nós falamos de alguns. Pediu para vocês pensarem em formas de resolver esses problemas. E aí ele afirma, existe mais de uma forma de resolver um problema urbano ou social. E como se decide qual é a melhor solução? É aí que nós vamos trabalhar a dissertação escolar. É justamente esse ponto. Eu vou apresentar um problema e também eu vou dar a solução para esse problema. O que eu posso fazer, ou o que o governo, ou o que a prefeitura, dependendo do meu contexto, pode fazer para melhorar ou solucionar esse problema. Dissertação escolar. Muitos são os momentos em que precisamos expor por escrito nossa opinião no ambiente escolar. Esse registro se dá de forma especial na dissertação escolar. Leia o texto a seguir, uma dissertação escolar que recebeu nota 1000 no Enem 2014, cujo tema era Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Esse aqui é um texto bem bacana, tá? Que a gente vai ler. Então, tinha como tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil,
E essa pessoa que fez esse texto, ela abordou isso e ela deu argumentos positivos, negativos e soluções para esses argumentos dela. Então vamos lá. O título ficou Publicidade Infantil, Perigoso Artifício. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo de poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Assim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. Quem nunca viu, né, um McLanche feliz? E eu já cheguei a ver crianças que queriam o lanche, pediam o lanche, na época não era vendido separado, né? Hoje você até pode comprar separado o brinquedo. A criança pedia, o pai ou a mãe comia o lanche e a criança ficava só brincando. Quer dizer, o lanche, mesmo por pior que seja ou melhor que seja, a criança não comia. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sob a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Quem escreveu foi Paula Sperby. Então, o que nós temos aqui? Falando de um desenho, a Peppa Pig, que acredito que todos vocês conheçam esse desenho, né? E é um desenho que as crianças passam a imitar, porque eles começam a falar e fazem os sons lá de porcos, a criança acha legal e começa a imitar. Antigamente, a criança que imitava um porco, ela era taxada de porca, de sem educação, então não poderia fazer nenhum tipo de barulho correspondente a porco por conta disso. Hoje já é comum, a criança faz isso e todo mundo acha lindo, maravilhoso, é normal. Uma das coisas que eu não gosto no desenho da Peppa Pig é que ela vira pro pai e fala papai bobinho, né? E a criança, sem entender, pode virar a qualquer momento e falar papai bobinho, como se isso fosse o certo. E o que é bacana aqui neste texto, que além de falar, né, falou aqui das lanchonetes, que eu fiz o comentário sobre o lanche, ela também fala assim, não precisa não vender mais, mas vamos incluir aí frutas, verduras, legumes, vamos colocar nos desenhos os personagens se alimentando do que é saudável, que aí a criança vai imitar aquele gesto. É comprovado que até os 10 anos a criança, tudo que ela vê, que ela faz, ela vai achando que aquilo é o certo, e o corpo também, e ela vai se alimentar daquela forma pro resto da vida. Isso quer dizer que, se eu começar a dar para uma criança refrigerante desde os 2 anos, chegar nos 10 anos, ao invés de ter suco, água, é claro, não vai dar refrigerante? Não, não é isso. Mas estou com sede, bebe refrigerante. Eu vou na festa, tem refrigerante. Eu vou comer o lanche, tem refrigerante. Eu vou tomar café, tem refrigerante. Tudo é refrigerante? Quando chegar com 10 anos já era, a alimentação dela já está formada, é a base de refrigerante. Então, colocando propagandas educativas
E aqui, ó, a parte que a gente volta até no que nós falamos da educação, né? Que a educação também vem de casa, dos lixos, nas ruas. A participação ativa da família. Não adianta nada o desenho falar, a propaganda falar o que é certo se a família também não contribui. Então não adianta nada eu ter um desenho falando, olha, frutas são legais, frutas são bacanas, frutas fazem bem para o organismo, sucos naturais, água. Só que aí só colocam refrigerante para criança. Aí não vai adiantar nada, né? Tem o Senhor Batata no Peppa Pig? Nossa, faz tantos anos que eu não assisto que eu não tenho mais ideia do que é. Então, Raquel, você falou que foi comprovado, né, que o desenho da Peppa Pig não é saudável para a criança, psicologicamente falando, né? Eu já li matérias sobre psicólogos também falando isso, que acaba dando problemas no desenvolvimento da criança. Ele não é um desenho saudável. Saudável que eu digo assim, porque tem muitos desenhos que a criança aprende. Própria Dora Aventureira, né? Eu achava legal da Dora. Eu gostava de assistir a Dora com as crianças quando eles eram menores, que ela falava, cadê tal coisa? E a criança vai lá na TV e aponta, e ela pergunta 3 vezes a mesma coisa. Isso é bem bacana, é educativo. Aí quando vem o primo dela, aprende inglês. Isso sim é educativo. E ela ainda explica, né, quando vem o raposo lá, raposo não pegue, raposo não pegue, que o raposo quer fazer as coisas erradas, né? Qual do ratinho, Gustavo? Do ratinho, só vou lembrar do ligeirinho, que era da minha época, e do Mickey Mouse. Do ratinho, eu não sei qual que você tá falando. Antes de voltar aqui. Tinha. O show da Luna também, muito educativo. Eu não gostava da musiquinha, aquilo me irritava, mas eu gostava da que era educativo. Ah, esse eu já não conheço. Esse desenho eu já não conheço. Ah, Tom e Jerry? John não. Tom e Jerry. Tem esse do gatinho também, é. Do ratinho, aliás, do Jerry. O, o Tom e Jerry também é legal. Por mais que haja uma maldade ali entre um e outro, mas sempre tem aquele desenho que eles estão numa boa, que um quer ajudar o outro, mesmo eles brigando, tem uma hora que não, mas eu gosto de você, vamos ficar juntos, né? Eles se ajudam. Castelo rá também, bem bacana, o Castelo rá Então nós temos muitas coisas educativas, né? Mas se vocês forem pensar, por exemplo, pica-pau. Pica-pau, ele é do bem ou é do mal? Responde aí pra mim, vocês acham que pica-pau é bonzinho ou não? Não é bonzinho? Falamos de alguns desenhos. Sempre tem um vilão, né, nas histórias, sempre acaba acontecendo, mas o pica-pau em si, ele é bom ou não? Raquel, não é muito bom para as crianças, é verdade. Por quê? O pica-pau ele sempre tem uma maldade, né? Não é igual no Tom e Jerry, que um quer ser melhor que o outro, mas depois os dois estão juntos, ou você aprende uma lição ali. Antigamente, exatamente. Os de hoje eu já nem assisto, não. Até o formato dele é diferente, Mas o de antigamente, ele tinha mais. Não é a maldade, mas ele articulava mais as coisas, né? E era o desenho da minha época. A Pantera Cor-de-Rosa também eu gostava de assistir, que estava sempre na dela e vinha o carinha lá para atrapalhar a vida dela, né? Aí eu tinha raiva do carinha lá que vinha. Mas são desenhos que a gente aprende, tem coisas que a gente aprende com os desenhos. O que não fazer, o que fazer, né? Esse eu não conheço. Cocoricó também é legal. O próprio da Galinha Pintadinha, que vocês me lembraram, aí já é da época dos meus filhos. A Galinha Pintadinha, eles criaram, é uma graça, né, os desenhos lá. Eles criaram a Galinha Pintadinha, chegaram numa gravadora, né, pedindo para gravar as músicas e as gravadoras falaram, não, você acha que eu vou colocar uma galinha dessa para cantar? De jeito nenhum, vou perder dinheiro. Eles lançaram tudo no YouTube de graça, fez um estouro só e hoje é uma marca que tem fralda, que tem comida, que tem tudo, né? Então tem Pronto, coisas que dão pronto, certo. Oi,
Eu gostava do Cocoricó, eu sempre assistia quando eu era pequena. Do Cocoricó eu também acho uma graça. Aí também mais uma era viciada. Pontinho. Ai, o Astolfo é lindo, lindo. Backyardigans, pontinho, é verdade. Backyardigans também é uma graça, uma graça. Ah, amo de paixão esse desenho. Então, tá vendo? Tem muitos desenhos que passam as coisas pra gente e eles trabalham bem com o contexto da criança, né? Os Backyardigans, que começa o desenho assim, eles estão no quintal, sempre assim, né? Eles estão no quintal e aí do nada começa a mudar aquele quintal para a brincadeira deles. E é como a gente, quando é criança, a gente imagina. A gente não está no quintal, a gente está no espaço sideral, a gente não enxerga mais o quintal. A gente não está no quarto, a gente está no meio de uma floresta. A imaginação da criança é muito boa. E eles fazem justamente isso. E no final do desenho, o que eles fazem? A cena vai voltando. Então, toda aquela imaginação deles, a gente vou embora que eu tenho que comer meu lanche, eu vou embora, não sei o quê. Aí vai voltando toda a parte pro quintal deles novamente. Doc, nossa, nossa, estão resgatando os desenhinhos ali. Ah, e o amigãozão, meu amigãozão também, eu acho uma graça. Tá vendo? Tem muitos desenhos bons. Hoje tem muitos, né? Ah, e um que também era péssimo. Tinha um de uma princesinha, eu não lembro o nome dela, não é a princesinha Sofia, tá? Era uma outra princesinha, e na verdade ela não era princesa, ela era uma. Mostrava ela, o pai e a mãe, e ela era uma menininha que ela achava que ela era princesa. E aí mostrava igual o Backyardigans. Agora eu sou princesa, então todo mundo lá da casa dela, o pai passava a ser o mordomo, a mãe passava a ser, acho que a cozinheira, enfim. E ela era. Tudo que ela queria tinha que ser na hora dela, e ela batia o pé, e ela reclamava. O desenho inteiro era assim, era horrível. Não deu muito certo. Acho que muitos pais reclamaram porque as crianças começaram a copiar. E aí não deu certo, tiraram. Mecanimais, muito legal, muito bom. Pocoyo também, olha lá. Macho Urso é uma graça. Dinotrem, gente, Vila Sésamo. Nossa, ai, tá voltando todos os meus. A infância dos meus filhos agora. Peixonauta é também muito bom. Olha aí, quantas vocês trouxeram que dão ensinamento. E a partir daí, até falei da Dora, né? Tinham palavrinhas que, quando tinha o Diego lá, que era ensinava inglês, as crianças acabam repetindo e vão aprendendo, né? Na brincadeira vão aprendendo. Então sempre tem alguma coisa bacana. Aí, voltando aqui, os Sete Monstrinhos gostava também. Muito legal dos Sete Monstrinhos. Eu tinha dó, tadinho. Eles eram feinhos, gigantes, mas dava dó, né? Eles sempre tinham lá uns probleminhas. A dissertação escolar, como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção, como Enem e vestibulares. Esse gênero, geralmente, escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter. Por exemplo, mínimo de 12 e máximo de 30 linhas. E exige que o autor obedeça às regras da norma padrão da língua portuguesa. Na escola, a dissertação é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa. Essa parte aqui, ó, é muito importante, porque quando nós falamos de mínimo de linhas e máximo, quer dizer que, sem o título, a gente não conta o título, é só o que você escreveu sobre aquele tema. São 12 linhas, você colocou 11 linhas, esquece, você já está fora. O máximo de 30. Eu fui escrever a última palavra, futu, tracinho, ro. Esquece, deu 31, tá fora. Você tem que colocar exatamente o mínimo e o máximo. Não pode ser nem menos nem mais. Você tem que obedecer. Isso é a primeira parte da redação. Obedeceu as regras de mínimo e máximo? Ok, você já tem lá a sua pontuação. O título está de acordo com o tema? Está de acordo, mais uma pontuação. Como que está a ortografia dessa redação? Tá bacana, não tá? Como que está a pontuação? Como que está a estética dessa dissertação? Ela tá certinha ou tá aquela coisa mais para lá, mais para cá? Igual quando vocês me dão a redação que eu faço aquele risco de vermelho, assim, quer dizer que você tem que alinhar aquela parte ali do final, né? Tudo é avaliado. Se tem gírias, se está na norma padrão da língua,
Se tem concordância, se você começou na terceira pessoa e continuou na terceira, ou se você mudou para a primeira do plural, aí já é descontado, porque você não manteve a mesma pessoa. Que mais? E se os seus argumentos estão corretos, né? Deixa eu ver, você colocou um argumento X, tá certo? Você conseguiu colocar, defender esse argumento? Tá bacana de acordo com o que foi pedido? Beleza, então você vai tendo as suas pontuações. São várias coisas que dão a nota para chegar até a nota 1000 do Enem. Muitas coisas, tá? Na introdução, geralmente escrita em um parágrafo, apresenta-se ao leitor o tema tratado e a tese que será defendida. No desenvolvimento, constituído de 2 ou 3 parágrafos, o autor expõe argumentos para defender seu posicionamento ou refutar o posicionamento contrário. Então, se eu sou a favor ou contra aquele assunto, eu vou ali já começar a discutir isso. Na conclusão, geralmente construída em um parágrafo, o autor pode retomar a tese, reafirmando-a, avaliando-a ou apresentando uma proposta de solução para o problema discutido no texto. E o que vem a ser tese que a gente falou aqui em cima? É o posicionamento defendido pelo autor do texto, é a opinião dele. Neste caso, a gente vai sempre pegar um tema polêmico e você vai ter sempre o lado positivo e o lado negativo, e você não pode ficar em cima do muro, você tem que escolher um dos lados, defender e fechar sua redação. Mas eu não vou fechar, eu vou dar uma solução. Beleza. Pode ser que não seja o que você quer, mas é o que deve ser feito. Então, você vai dar uma solução para aquela sua ideia inicial. E o que é um argumento? É uma palavra derivada do latim, argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizarmos argumentos, fazemos brilhar nossas ideias, damos ênfase a elas. Os argumentos são utilizados para justificar uma tese. Não adianta você falar assim, as pessoas não devem mais jogar lixo na rua. Por quê? Porque não deve. Porque suja. Tá, mas por que suja? O que acontece depois que a pessoa joga esse lixo na rua? Esse lixo vai para onde? O que pode acontecer? Quais são as consequências? E o que podemos fazer para solucionar esse problema? Aí sim você está diante de argumento. Aqui no livro vocês têm mais 2 tipos, nós temos muitos outros tipos de argumento, tá? Vocês vão começar com esses 2 aqui, a apresentação de argumentos são esses 2, autoridade e raciocínio lógico. O nome já diz tudo. Quando eu falo de autoridade, então eu vou pegar um caso específico. Vamos supor que eu vou falar sobre o trânsito de São Paulo. E eu quero pegar um argumento de autoridade. O que eu posso pegar para justificar as minhas teses, dependendo do lado que eu vou seguir, né? Eu vou pegar alguém que esteja no Detran, um policial de trânsito, para ter um argumento de autoridade na minha dissertação. Eu vou falar sobre alimentos saudáveis. Beleza, eu vou pegar então uma nutricionista para me ajudar. Eu vou falar sobre combinação de roupas. Então eu vou pegar uma pessoa, um estilista, ou uma pessoa que agora tem aquelas pessoas que montam looks, né? Então eu vou pegar uma pessoa dessa para me dar, pegar uma frase dela, algo que eu consiga colocar na minha dissertação e que dê mais credibilidade ao leitor. Então, trata-se da citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações veiculadas por instituições. Exemplo. Para cuidar da saúde, é recomendado fazer dieta, manter um peso saudável, se alimentar bem, fazer exercícios, ter uma boa noite de sono. A lista é grande. Mas até o médico Drauzio Varella, uma das maiores referências em medicina do Brasil, acredita que não dá para viver em função de saúde. Então, nós tivemos aqui uma primeira parte, tudo que a gente tem que fazer de certo. E aí vem um médico conhecidíssimo nosso, Dr. Drauzio Varella, e ele fala que não dá para viver só em função da saúde. Pronto, já quebrou aquela primeira parte, e aí você continua com o seu argumento para defender a sua ideia. 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento. Então, ele pegou quem aqui? A OMS, que é o que nós estamos mais falando, né? A nossa referência agora por conta da pandemia é a OMS. Então, a OMS diz que tem que ter álcool gel, diz que tem que andar de máscara. Então, nós seguimos esse padrão. O maior padrão que tem na área da saúde é a OMS. Se eu quero citar uma autoridade na área da saúde, nada como a OMS.
Argumento de raciocínio lógico. Isso daqui é o que o nome diz, é você ter uma lógica de acontecimentos. Então, eu vou fazer com que o meu leitor entenda o que está acontecendo pela lógica. Ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência ou efeito de um determinado fato. Exemplo. A falta de controle do trabalhador sobre a sua situação no emprego, causa que conduz à incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, o esgotamento, que é a consequência. Então, nós temos aqui o trabalhador no seu emprego. Ele não tem mais a certeza de nada, é frustrado, não tem motivação, e aí leva a um esgotamento. Isso daqui é uma consequência. É como se eu estivesse começando do pequeno para o maior, tá? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Argumentos, dissertação escolar, tá tranquilo? Sim? Modalizadores. Beleza, obrigada. Modalizadores são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor em relação ao enunciado. Isso daqui nada mais é do que eu moldar a pessoa que está lendo. E como que eu vou fazer isso? Eu quero que a pessoa fique do meu lado. E eu vou usar estas palavrinhas aqui, olha. Realmente, é certo que, é lógico que, ou seja, colocando isso no seu texto, a pessoa já está afirmando com você. Sem dúvida, inegavelmente, é necessário, é prioritário, é urgente, é possível que, provavelmente, pode ser que, felizmente ou infelizmente, estranhamente. Então, são modalizadores, que são atitudes que podem ser de aprovação, apoio, crítica e dúvida. E aí você só está enfatizando mais ainda a sua ideia. Aqui nós temos um texto, está na página, eu não marquei ali a página, esqueci. 8. Leia agora um texto que trata do trabalho infantil. Ele foi escrito por uma aluna do ensino fundamental, anos finais de Bauru, em uma cidade do estado de São Paulo, que participou de um projeto de escrita. Esse texto, um dos finalistas do projeto, foi publicado em um livro junto com outras dissertações bem avaliadas. Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando. Na minha sala de aula mesmo, existe um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta para ajudar seu pai desempregado. Ele faltava muito na escola, então a professora conversou com ele e lhe disse que parasse de faltar, pois estava sendo prejudicado. Ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Existem pessoas que empregam crianças para trabalhar e assim pagam menos, alegando que as crianças fazem o trabalho mais devagar. É um absurdo, dizem que estão ajudando, senão essas crianças estariam passando fome, roubando e até se drogando. Há pessoas que acreditam que as crianças não devem trabalhar, mas só estudar, para serem alguém na vida. O grande problema é que a maioria dessas pessoas sente pena das crianças e acaba comprando os produtos que elas vendem, sendo que deveriam comprar dos adultos. Do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime e isso tem que acabar, porque não permite à criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Penso que a solução para esse problema é a escola em tempo integral. Lá, as crianças vão ter alimentação, esportes, brincadeira e educação. Quanto ao meu amigo, teve que voltar a trabalhar nas férias de junho. Aqui está um erro, tá, pessoal? Porque Bauru também tem férias de julho. Porque seu pai não conseguiu emprego e na casa dele não tinha mais o que comer. Infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. A lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai e nem comida. Texto é de Ana L. de Queçá. Então, o que ela fez aqui? Ela começou a apresentar, de acordo com o texto dela, né, o que é Bauru. Ela começou a apresentar, é uma cidade, é no interior de São Paulo. E aí ela já fala sobre um amiguinho dela que vendia amendoim de porta em porta para ajudar o pai que estava desempregado. Por consequência, ele faltava muito na escola, até que a professora o chamou, conversou, explicou que ele tinha o direito, sim, de ir à escola e não tinha dever nenhum de trabalhar, bem pelo contrário, é proibido. E essa pessoa continua escrevendo, explicam que, ela acaba explicando que no caso do menino, né, ele não poderia trabalhar, e que às vezes as pessoas pagam até menos, achando que estão ajudando. Ele trabalha menos, ele vai vender menos, ele vai produzir menos, é mais devagar, porque é uma criança, aí justifica o pagar menos, né, se justifica entre aspas.
E aquela recriminação de nós adultos, né? Que quando uma criança vem vender alguma coisa, o adulto vai lá e compra por dó. Mas aí está alimentando esse tipo de mercado. E ela fala que é errado, você deveria comprar apenas dos adultos. Quanto mais você compra da criança, mais ela vai continuar ali sendo explorada. Defende o ponto de vista dela, que o trabalho infantil é crime, tem que apagar e tem que acabar, e que lugar de criança é na escola, é ter alimentação, é ter esportes, brincadeira. Esse é o papel da criança, e não sair vendendo. E ela retorna ao amigo. O que aconteceu com o amigo? Ele continua a vender, porque mesmo tendo o direito de estudar e ser proibido o trabalho infantil, o pai dele ainda não está empregado. E se ele não está empregado, não tem comida, então a criança volta para o trabalho infantil para ajudar em casa. Aqui nós temos um outro texto, e depois eu já vou explicar para vocês os exercícios que tem, já está até no roteiro, tá? Essa está na página 12. A favor ou contra o uso de bloqueadores de celular? Com certeza, o município de Cariacica reflete um grande problema social. Presidiários estão utilizando celulares frequentemente, de forma que continuam mandando no mundo do crime. Para tentar resolver o problema, as autoridades decidiram utilizar nos presídios bloqueadores de celular. Sou contra o uso de bloqueadores de celular. Sem dúvida, essa não é a solução, pois nós que moramos nas redondezas do presídio estamos sendo prejudicados, ficando com os nossos aparelhos inutilizados, sendo que dentro da cadeia os celulares funcionam normalmente, demonstrando que esse não é um método eficaz. Aqui é só um trecho, a gente pode ver que ele continua, mas é também uma parte bem polêmica, né? Neste caso, a pessoa é contra o bloqueador de celular porque ela está sendo prejudicada, e a justificativa é, não, nós temos o bloqueador de celular para que não entre nenhum tipo de conversa dentro dos presídios. E as pessoas que estão ao redor estão ficando sem sinal e dentro continua com sinal. Então, de que adianta, né? Você tem um bloqueador, sendo que ele não funciona dentro e quem não tem culpa de nada acaba sendo penalizado, né? Nossa, que susto que eu tomei agora. E aí nós temos na página, cadê o positivo? Bom, aqui, na página 19, mais um textinho, tudo de dissertação escolar, da página 13 a 16 é o que nós falamos ontem. A 17 nós não vamos fazer, que são a parte de fazer em sala de aula, então essa aqui nós não vamos fazer, nem a 17 nem a 18. E aí vamos para a 19. Dissertação escolar. Leia a seguir uma dissertação escolar a respeito de um projeto em Mossoró, cidade do Rio Grande do Norte. Avenida Rio Branco, lixo ou cultura? A Avenida Rio Branco é uma das mais extensas e importantes de Mossoró e está a um passo de se transformar na mais linda de todas. Apesar das críticas, o projeto municipal chamado Urbanização e Humanização da Avenida Rio Branco irá reforçá-la como via de tráfego e, ao mesmo tempo, transformá-la em um espaço voltado ao humano, onde as pessoas possam ter acesso a equipamentos de lazer, educação, gastronomia, esporte e cultura. Para tanto, estão sendo construídas na primeira etapa do projeto as praças de conveniência, de esportes, de eventos e da criança. Pessoalmente, sou a favor, pois a cidade está crescendo aceleradamente. Com isso, as oportunidades de lazer e entretenimento acessíveis a toda a população devem acompanhar esse desenvolvimento. Entretanto, nem todos pensam assim. Em pesquisa realizada, muitos moradores daquelas proximidades afirmaram que o trânsito irá ficar mais intenso, favorecendo a ocorrência de graves acidentes. Eles dizem também que a tranquilidade daquela avenida ficará comprometida, pois haverá muito barulho e agitação e, com a aglomeração de pessoas, o índice de violência irá aumentar. Dizem ainda que na cidade já existem lugares apropriados para esses fins. Por isso, tais obras são desnecessárias, uma vez que os 10 milhões de reais que estão sendo gastos deveriam ser usados no atendimento às necessidades mais básicas da população, como construção de hospital, de postos de saúde, de escolas, creches, casas, etc. Porém, o que essas pessoas não entendem é que aquele espaço estava sendo entregue aos marginais e servindo de depósito de lixo, dando a impressão de uma cidade feia e mal cuidada. Mas agora esse espaço mudará totalmente a paisagem da cidade e passará a ser frequentado por pessoas que valorizam a cultura local e que gostam de se divertir com a família e de praticar esportes.
Por isso, concordo com os outros moradores que afirmaram que aquele setor estava precisando de mais atenção e valorização, já que é o coração da cidade. Com certeza, essas obras irão atrair muitos turistas e oferecer emprego a muita gente. De acordo com o gerente de infraestrutura da Prefeitura da cidade, Yuri Pinto, essa avenida está sendo foco de um dos projetos urbanísticos mais ambiciosos já realizados no município. Ele afirmou que as obras serão entregues à população no mês de maio do próximo ano. Acredito que, depois de pronta, a Avenida Rio Branco irá proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos moradores de todas as idades. Acho também que, com tantas formas de lazer e entretenimento, não haverá espaço para a violência. Pelo contrário, os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir e incentivar o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Portanto, esse valioso patrimônio público indiscutivelmente deixará nossa cidade cada vez mais bonita e atraente, oferecendo novas formas de diversão para toda a população. Por isso, entre o depósito de lixo de antes e o desenvolvimento de nossa cidade, fico com o último. Afinal, esporte, educação, lazer e cultura não fazem mal a ninguém, não é mesmo? Quem escreveu foi Gessiane G. Fagundes. Então aqui nós temos, pelo próprio título, a Avenida Rio Branco, se é lixo ou cultura. Ela explica, né, o porquê de ser lixo, o que é o lixo na visão dela na Avenida Rio Branco e o que é a cultura também na Avenida Rio Branco. E a partir daí vocês têm alguns exercícios. Aqui é só para vocês colocarem os parágrafos, onde tem a contextualização, onde tem a tese da autora, a opinião dela, qual parágrafo ou quais parágrafos. Aqui relacione abaixo os argumentos dos opositores. Então, quais foram os argumentos que nós temos de oposição do projeto? Ela citou alguns. Associe os argumentos dos opositores do projeto aos contra-argumentos. Então, eles fizeram um argumento de oposição e ela foi lá e deu mais argumento. Por isso que é contra-argumento. Então, ela fez a parte dela, eles foram contra e depois ela teve mais um argumento ainda. Por isso é contra-argumento. E, deixa eu ver aqui, vai até 22, isso. 21, aí para vocês avaliarem aqui também e explicar essa parte, também tudo de interpretação de texto. Até o 8. O 9 não, tá? Exercício 9 não. E aqui na frente, que nós temos os exercícios também, já constam no roteiro, né, de estudos. Cadê? Começa aqui na página 4, eu vou explicar o exercício 8 aqui. Opa! Aqui. No texto lido, são registrados alguns fatos que geram determinadas consequências. Organize as informações apresentadas a seguir de acordo com as solicitações. Então, vocês têm aqui 2, 4, 6, 7 itens. É para vocês falarem se é fato ou consequência. Só coloca aqui do lado, F ou C, tá? Não precisa ficar copiando aqui, não. Coloca F ou C é mais fácil para vocês fazerem esse exercício, porque o espaço, às vezes, nem dá para colocar o que tem aqui, ó. Nessa frase mesmo, ó, ela é bem compridinha, às vezes não cabe aqui. Aqui, verdadeiro ou falso, sobre os argumentos. Deixa eu ver se tinha mais algum para falar sobre o exercício. Peraí. O 23 da página 9. 23. Qual é a opinião da autora sobre os argumentos usados pelas pessoas que empregam crianças? A opinião da autora sobre o argumento para justificar o pagamento menor para as crianças. Ela concorda ou discorda? Qual palavra mostra a opinião de quem fez? Significado dessa palavra. Se você já souber, não precisa de um dicionário. Se não souber, aí você coloca conforme o dicionário. De que forma essa palavra mostra a opinião do redator? Opinião da autora sobre o argumento para justificar por que empregam crianças. Ela concorda ou discorda? Qual construção mostra opinião e de que forma essa construção mostra a opinião do redator. Então, aqui acaba sendo as mesmas perguntas para vocês fazerem uma interpretação. E acho que aqui, o 29 da página 11 também. Aqui.
Uma das características principais da dissertação escolar é a manutenção do tema ao longo de todo o texto. Preencha a tabela a seguir e verifique se a dissertação lida atende a esse requisito. Então, vocês têm do primeiro ao sétimo parágrafos e o tema. Vocês vão ler novamente e vão falar sobre o que fala esse primeiro parágrafo. É a apresentação das ideias. Ok, você vai colocar a apresentação das ideias. No segundo, argumentou a ideia tal que ela considera como principal. O terceiro, defesa da ideia. No quarto, estou dando hipóteses, tá? No quarto, contra-argumento da ideia da redatora. E assim vai, tá? É só uma simplificação. E é só isso por hoje. Então, nós temos aí até a página 12 também, sobre a interpretação desses textos que eu li com vocês e fiz comentários. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Tá tranquilo? Não, pronto. Tranquilo, beleza. Tá tranquilo. Então, por hoje é só. Essa lição eu vou corrigir no dia 8º B, dia 12. Na sexta que vem, tá bom? Essa parte que nós fizemos. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar e-mail, pode mandar via Skype que eu respondo. São as do roteiro, isso. Da 2, deve estar da 2 ou da 3 até a 12. E eu só não lembro se tá da 19 a 22 nessa lição, tá? Mas se não tiver, aí vai no outro roteiro, não tem problema. Porque não dá tempo de corrigir tudo no mesmo... Opa! Não dá para corrigir tudo no mesmo dia. Da 19 a 22, se vocês quiserem fazer mais para frente, pode fazer, que não vai dar tempo de corrigir tudo, tá? Mas faz parte do mesmo grupinho de atividades. Beleza? Então, se vocês não tiverem mais dúvida, bom final de semana, até segunda? Até segunda, tá bom? Até!